Esse vídeo está sendo feito em parceria com o site Química em Exercícios. Lá você encontra diversas resoluções de provas, inclusive da UERJ e da Universidade de Vassouras. Link na descrição. Para o tratamento de um resíduo industrial, corresponde a uma solução aquosa com alta acidez, é utilizado hidróxido de sódio sólido para a elevação do pH. Considere o volume de 10 metros cúbicos desse resíduo com concentração de íons H+, de 0,1 mol por litro, expressando-se a variação de volume para que essa solução residual alcance pH igual a 2,0. A massa de hidróxido de sódio em quilogramas a ser adicionada é igual a quanto? Bom, então a gente vai fazer algumas anotações aqui inicialmente, só para a gente poder saber como que a gente vai seguir, né? Então a gente sabe que pH é igual a menos o logaritmo de H+. Tá? Então a questão ela está dizendo aqui inicialmente que a concentração dos íons H+ é de 0,1 mol por litro. O que é 0,1 mol por litro? 0,1 mol por litro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, H+ é igual a 0,1 mol por litro, é a mesma coisa que 10 na menos 1, não é isso? Andei com a vírgula uma casa para a direita e ficou 1 vezes 10 na menos 1, que é 10 na menos 1. Então, numa situação que pH é igual a menos log de H+, e a concentração de H+ é 10 na menos 1, logo pH é igual a menos, log de 10 na menos 1 é menos 1, logo o pH é igual a 1. Então, não sei se você conseguiu entender, mas eu tô querendo passar do pH igual a 1 até o pH igual a 2. E aí, a gente precisa lembrar, né, que os íons H+ reagem com os ânions OH- na produção de água. O que é isso daqui? É um clássico chamado neutralização, tá? Neutralização, aí para ficar bonitinho aqui para você entender. Então, esse é o clássico da neutralização. Então, para eu conseguir passar do pH igual a 1 para o pH igual a 2, eu preciso acrescentar OH-, por quê? Porque eu quero reduzir essa concentração de H+ e aumentar a concentração de OH-, tá? E quem vai fornecer o OH- é justamente o hidróxido de sódio. E quem é o hidróxido de sódio? É uma base inorgânica famosa que é expressa pela fórmula NaOH. Beleza, então até agora, esse momento, a gente só deu uma passeada, anotou algumas informações ali. E aí, a gente vai voltar para pensar no seguinte, tá? Então, qual é a quantidade de OH- que vai consumir o H+, que vai transformar o pH de 1 para o pH igual a 2? Então, da mesma forma que eu passei a concentração de H+ para o valor do pH, eu posso pegar o valor do pH e passar para a concentração de H+. Então, isso daqui é o que eu quero, isso é o que eu tinha antes e agora é o que eu quero depois, né, que o pH é igual a 2. E o pH igual a 2 é a concentração de H+ igual a 10 na menos 2. Eu não sei se você já reparou, né, que se antes a minha concentração era de 0,1 mol por litro, tá? E eu quero passar a ter a concentração 10 na menos 2, é a mesma coisa que 0,01 mol por litro. Então, se eu tô nessa vibe de passar de 0,1, onde o pH é igual a 1, para chegar no pH igual a 2, né, e com essas concentrações de H+, o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, que eu tenho que pegar lá do início e subtrair a diferença de H+ para chegar em 0,01. Então, eu vou fazer uma subtração do valor da concentração inicial pela concentração de H+ final, e aquela diferença é o que eu tenho que justamente neutralizar. Então, olha o raciocínio, ó. Lá no início eu tenho 0,1, né, que o pH é igual a 1, que é 0,10 mol por litro. E aí eu vou subtrair do que eu quero ter lá no final. Então, 0,01 mol por litro, né, que é o 10 na menos 2. Nessa contabilidade, eu preciso neutralizar 0,09 mol por litro de H+. Então, se eu neutralizar uma quantidade de 0,09 mol por litro de H+, ó, início, aí se eu tirar 0,09, eu vou cair em 0,01, que é o pH igual a 2, que é a ideia da questão, né, que eu quero passar de pH igual a 1 para pH igual a 2. Então, chegamos ali nos 0,09 mol por litro de diferença. Isso daqui que eu preciso neutralizar. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer
fazer o seguinte, ó. Lembra que a questão falou o volume, que é de 10 metros cúbicos, tá vendo? 10 metros cúbicos. E a concentração, a gente está trabalhando em mol por litro. Então, 10 metros cúbicos valem quanto? Então, se a gente tiver que passar de metro cúbico para litro, a gente vai multiplicar por 1000, né? Ou por 10 ao cubo. Então, no caso, 10 metros cúbicos vai ser 10 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que, eu vou repetir aqui o primeiro zero e botar mais 3 zerinhos aqui. Então, a gente vai ter 10.000 litros, né? 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000, né? Enfim, nem sei se eu falei isso, né? Mas se eu não falei, tô falando agora. Então, 10 metros cúbicos é igual a 10.000 litros. Então, já que eu preciso neutralizar 0,09 mol por litro e eu tenho 10.000 litros, eu posso simplesmente pegar isso daqui, multiplicar por 10.000 ou fazer regra de 3, né? Vamos fazer a regra de 3 aqui, não custa nada, ó. 0,09 mol de H+, é o que eu preciso neutralizar a cada 1 litro, tá? Só que nós temos o quê? 10.000 litros. E aí, aqui vai ser X. Então, a gente vai cortar litro com litro. 1 vezes X é igual a X, então a gente vai ter 0,09 vezes 10.000 mol de H+. Eu posso fazer aqui notação científica, né? Tem vários caminhos para eu poder seguir. Eu vou passar aqui para a notação científica, tá? Então, X é igual a, ó, 0,09 é a mesma coisa que 9 vezes 10 na menos 2. Aqui, ó, 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Logo, X é igual a 9, repete a base 10 e soma os expoentes, né? Já que é a multiplicação. Então, menos 2 somado com 4 é igual a 2. Logo, a gente vai ter 900 mol de H+ para neutralizar. Até aqui, é muito importante que você que está acompanhando o vídeo entenda o passo que eu estou dando, por que eu fiz essa diferença e tal, essas transformações. Então, eu estou anotando várias coisinhas aqui dessa questão para a gente ir descobrindo o caminho junto, tá? Então, pegou essa visão aqui, ó, de 900 mol de H+, que é para eu neutralizar, né? Já que tem 10 metros cúbicos. Agora, a gente volta aqui, ó. Lembra que a neutralização é que um H+ reage com um OH-? Então, essa é a proporção estequiométrica. Mais uma vez, eu não precisaria fazer a notação científica, que eu sei que você consegue perceber isso, mas eu vou fazer por uma finalidade didática, já que essa questão é um pouquinho mais difícil. Então, ó, se 1 mol de H+ vai reagir com 1 mol de OH-, né, na neutralização, então a gente tem que 900 mol de H+, eu vou precisar de X mol de OH-, que naturalmente esse X é igual a 900 mol de OH- para neutralizar, beleza? Então isso daqui é o que eu preciso, 900 mol de OH-. Agora, de onde que vai sair esse OH-? Esse OH- ele vai sair do NaOH, que é o hidróxido de sódio. E aí a gente precisa escrever a equação que representa a dissociação dessa base, que é, olha, a cada 1 mol de NaOH, o hidróxido de sódio, eu produzo 1 mol de Na+, que aqui não é interessante, e 1 mol de OH-, que é o interessante. Então, tá vendo que existe uma proporção estequiométrica, onde 1 mol da base fornece 1 mol de OH-. Então, esses 900 mol de OH-, automaticamente, por conta dessa proporção estequiométrica, vai fazer com que eu tenha uma necessidade de 900 mol de NaOH. Então, eu preciso dessa quantidade da base, tá? Então, a gente só achou essa quantidade da base em mols. E aí, a pergunta é, eu quero saber qual é a massa, tá? Então, desprezando variação de volume, né? Qual é a massa que eu preciso em quilogramas que eu preciso adicionar? Então, a gente vai na tabela periódica da UERJ e procura a massa molar do sódio. Vai ser 23 gramas por mol, o oxigênio, que é 16 gramas por mol, e o hidrogênio, que é igual a 1 grama por mol, né? Então, tem um sódio, então 23, com um oxigênio, que vale 16. Então, até agora, a conta tá dando 39, com mais um hidrogênio,
hidrogênio vai dar 40. Então, a massa molar disso daqui é 40 gramas por mol. Então, a cada 1 mol de NaOH, eu tenho 40 gramas, tá? É a massa molar. Lembra que a gente precisa de 900 mol de NaOH? Então, aqui eu vou colocar um xzinho e mol de NaOH com mol de NaOH eu corto. X vezes 1 é igual a X, então a gente vai ter que X é igual a 900 vezes 40, que vai dar 36.000 gramas daquela base. E aí, se eu tiver que transformar de grama para quilograma, eu vou dividir por 1000, tá? Então, 36.000 dividido por 1000 vai dar 36, e aqui no caso, quilogramas da base. Essa aqui a massa que eu preciso, tá? E aí a gente teria a alternativa C como a correta para essa questão, tá? Lembrando que nessa questão eu anotei várias informações aí também para auxiliar como uma revisão pra gente, tá? Então é isso, galera. Questão de número 45 resolvida. Caso você tenha feito essa questão de outra forma, não tem problema, tá? A ideia do vídeo é só aproveitar para fazer revisão e também mostrar para vocês passo a passo para se chegar na resposta.